TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui reunidos com a Comissão de Representação para Acompanhamento de Situação de Emergência em Campinas, em função da situação das fortes chuvas e a microexplosão e tempestade que sofremos na cidade. Já está aqui ao nosso lado um dos membros da comissão, o vereador Zé Carlos, queria convidar aqui também o vereador André von Zuben, também membro dessa comissão de representação, o vereador Tico Costa, também membro desta comissão. E eu queria convidar aqui também para compor a mesa, representando aqui o presidente da OAB, representando o senhor Daniel, o companheiro Ivan Castres, que é diretor também da OAB, para que nós possamos também ouvi-los depois de ouvir aqui os moradores lá do São Conrado, que já chegaram. Lembrando que nós também convidamos moradores do São Quirino, Jardim Santa Cândida, numa região onde também teve acidentes importantes que nós precisamos também avaliar nessa comissão. Justificar aqui a ausência do vereador Marcos Bernadelli, e que está aqui representando ele, a Simone. Seja bem-vinda, Simone, obrigado pela presença. Anunciar aqui também a presença do Francisco Martins, que é morador de São Conrado. Obrigado, Marcos, pela presença, que a gente vai ouvi-lo antes da... E o José Carlos da Silva Vale, que é segundo tesoureiro da Sociedade Amigos do Condomínio São Conrado. Obrigado pela presença também. Vamos também ter a oportunidade de ouvi-los. Então, eu gostaria que, antes de passar aqui para que a gente possa ouvir os moradores aqui presentes, passar aqui para os nobres vereadores. Pode passar direto, depois a gente... Isso. Então, eu queria convidar aqui primeiro o Marcos, para que ele Marquinhos, que você pudesse relatar um pouquinho e apresentar também os pleitos feitos, né, na visita que tivemos lá no dia depois do acidente. E lembrando que nós ainda continuamos aguardando a chegada aqui de outros convidados. Nós convidamos o diretor e coordenador da Defesa Civil para que pudesse apresentar o seu relatório parcial ou integral, para que nós essa comissão pudesse também iniciar um processo de avaliação. Convidamos também a Secretaria de Negócio Jurídico para que pudesse avaliar os termos da legislação vigente federal que pode atender os pleitos que foram feitos aqui pelos moradores, mas pode ser que ainda apareça. E a Caixa Econômica. Então, nós vamos aguardar ainda a possibilidade desses órgãos aparecerem para que nós possamos também ter outros esclarecimentos aqui. Então, Marquinhos, a gente pediria... Eu aguardo ali enquanto ele faz a exposição ali. Tem mais cadeira aqui, ó. Não fica. Não, mas acho que fica mais perto do microfone. Tem mais cadeira aqui, é só puxar uma... Então, Marcos, a gente pediria para que você pudesse dirigir até a mesa para que fazer as primeiras informações do ocorrido lá na região e com a sua residência. Bem, eu agradeço
Bem, eu agradeço o convite, então, desta Comissão de Representação de Apoio às Famílias Atingidas, em especial ao Carlão, né, e aos outros vereadores que compõem essa comissão, né, o Marcos Bernardelli, o Tico Costa, o André von Zuben e o Zé Carlos, na pessoa dos quais eu cumprimento a todos os presentes. Eu gostaria de começar, Carlão, essa fala dizendo que nesse momento trágico que nós estamos vivendo, nós os atingidos por esse tornado de categoria F2 ou microexplosão, né, esse momento trágico que nós estamos vivendo, recebemos com muita satisfação essa notícia da comissão da criação dessa comissão, sobretudo porque é uma comissão que, pelo próprio perfil dos vereadores que a constituem, caracteriza essa comissão como multipartidária, não é? O que nesse momento é muito significativo. Em momentos em que as necessidades humanas são colocadas em questão, em que a nossa sobrevivência é colocada em questão, a gente tem que superar essas divergências políticas, partidárias e ideológicas. Então é com muita satisfação que eu vejo que nessa comissão há um multipartidarismo representado, não é? Bem, particularmente a experiência que nós vivemos com essa microexplosão ou com esse tornado de categoria F2, como os estudiosos têm noticiado, nós aprendemos coisas boas e coisas ruins, não é? Entre as coisas boas, nós estamos vivendo lá no São Conrado, particularmente na minha rua, é dela que eu falo, é desse lugar que eu falo, de um morador de uma das ruas atingidas, não é? Nós estamos vivendo um momento de reavivamento do espírito solidário. E várias manifestações nesse sentido têm sido feitas, não é? Dentro do próprio condomínio, nesse final de semana, e continua, há um mutirão solidário para ajudar a limpar as casas, a limpar as ruas. Os próprios vizinhos estão irmanados para trocar ferramentas, trocar tudo aquilo que é necessário para a gente garantir uma sobrevivência digna, não é? A outra coisa boa que a gente aprendeu é que, neste momento de crise política, a gente vê que a Câmara Municipal ela se sensibilizou, não é? Tanto se sensibilizou que foi criada essa comissão e que vereadores estiveram lá no bairro. Então é com muita satisfação que a gente vê essa sensibilidade da Câmara Municipal para esse problema vivido pela cidade de Campinas. A outra coisa boa que aconteceu, que poucas vezes a gente espera, é que também o evento possibilitou que algumas empresas, né, eu gostaria de citar nominalmente a CPFL, elas se mobilizaram para poder tentar resolver o problema o mais rápido possível. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Funcionários da CPFL nos disseram que na segunda e terça-feira eram 50 caminhões dentro do São Conrado. Se eram 50, eu não sei. Na minha rua tinha 12 caminhões Munk tentando resolver o problema. A outra coisa interessante que aconteceu é que, por exemplo, o dono de uma madeireira, que é morador do São Conrado, ele vendeu a madeira a preço de custo. Então, nesse momento de crise política, não é, de crise moral, a gente vivenciar um movimento trágico desse, mas ver essas coisas boas acontecerem, nos deixa mais confortáveis. Agora, como tudo no mundo, né, não tem só o lado bom, tem o lado ruim também. E nós estamos experienciando algumas coisas ruins. Entre as coisas ruins que nós aprendemos com essa tempestade, está o fato de que muita gente foi nos visitar. No São Conrado, 2 ruas mais atingidas foram a minha, Visconde de Pirajá, e a Sapopemba. Agora, algumas pessoas foram nos visitar logo no domingo, passada a madrugada da tempestade. E foram nos visitar para quê? Como se fosse um turismo de horror, sabe? Para fotografar a nossa casa, a nossa tristeza, sem pedir autorização, não é? Sem pedir licença, sem se apresentar, o que mostra meio uma face da realidade humana, da pessoa humana, que não é muito agradável. O outro fato ruim aconteceu na segunda-feira. A rua foi congestionada por prestadores de serviço e vendedores, não é? Que eu chamo de o banquete dos aproveitadores. Por quê? Porque os orçamentos que eles davam eram de tal ordem discrepantes que de um para outro tinha diferenças de 300% a 400%. Talvez por ser um bairro de classe média,
e vendo os donos dessas casas desesperados, eles disseram, bom, chegou a hora de eu lucrar. Então, num momento como esse, faltou sensibilidade para algumas pessoas que foram nos visitar. Uma outra coisa ruim também é que alguns que deveriam nos visitar não nos visitaram, e nós sentimos a ausência. Um deles é o prefeito municipal. Né? Em momentos como esse, em momentos trágicos como esse, nós sentimos falta da visita do prefeito municipal, não é? Para sentir conosco. Não basta saber em eventos como esse, é necessário sentir. E para sentir é preciso estar presente no local, não é? Será que o prefeito não foi porque é um bairro de classe média? Então um bairro de classe média alta não precisa da presença? Ora, se foi isso que passou pela cabeça da autoridade pública municipal, do executivo, eu penso que ele deve repensar isso. Porque não é a condição econômica que determina se o sujeito precisa de um apoio ou não, né? Uma outra coisa que ficou muito claro nesse evento é um certo despreparo da cidade de Campinas para enfrentar eventos climáticos extremos como esse. Em nenhum momento nós fomos avisados de que um evento natural extremo como esse ocorreria. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, 15 minutos, 10 minutos, é um tempo muito suficiente para a gente salvar muitas coisas, inclusive vidas. Então, se nós tivéssemos um sistema na cidade que, monitorando o clima, nos apresentasse um sinal de alerta, grande parte das propriedades atingidas seriam menos atingidas, grande parte, por exemplo, da vida animal não teria sido perdida, nós teríamos amenizado os custos que essa tempestade nos trouxe, sabe? Então, ficou claro o despreparo da cidade. Bom, considerando isso, eu gostaria de, nesse momento, nessa comissão, apresentar 5 sugestões de encaminhamento para a comissão. A primeira sugestão diz respeito aos prejuízos econômicos que nós tivemos. Eu fiz, vereador Carlão, um levantamento de 14 casas na minha rua, né? Daquilo que os moradores orçaram até agora que vão gastar. 14 casas. No São Conrado, 2 das ruas mais atingidas, já disse, a Visconde Pirajá e Sapopemba. Eu moro na Visconde Pirajá e lá nós fizemos um levantamento. Esse levantamento não leva em conta, por exemplo, os móveis que foram perdidos, alguns jogados no fundo da casa, como o vereador Carlão pôde presenciar lá. Nesses orçamentos não estão os carros que na garagem sofreram demais, alguns até com perda total, não é? Então, nesse orçamento aqui não estão algumas das perdas. Estão aquelas perdas necessárias para você colocar a casa em funcionamento de novo. Das 14 casas atingidas, eu cheguei num total de R$ 522.500 em 14 casas atingidas na Visconde Pirajá, o que dá uma média de gastos por casa de R$ 37.321,42. Esse é o custo médio de reconstrução dessas 14 casas da rua Visconde Pirajá. Nós tivemos valores baixos, né? A casa, por exemplo, de uma engenheira chamada Carla Fioretti, por enquanto está orçada em R$ 8.500. E tivemos custos altos, como uma médica funcionária da Prefeitura Municipal, cujos custos estimados para recompor a casa dela é de R$ 85 mil. Né? Bom, como é que a gente faz, não é? Para, sendo pego de surpresa com uma tempestade como essa, encontrar recursos para isso. Uma das formas que a gente tem é a liberação do fundo de garantia. Né? Muitos moradores do São Conrado, eles são profissionais liberais, então não tem fundo de garantia. Agora, na minha rua, na rua Visconde Pirajá, há várias pessoas que têm fundo de garantia. E, fundo de garantia é dinheiro do trabalhador. Né? E entre as normas de liberação do fundo de garantia, que estão lá no site do fundo de garantia, está a 6ª norma, que diz o seguinte: no caso de necessidade pessoal urgente e grave, decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador. Se tem isso estabelecido como norma, obviamente tem as regulamentações que a Defesa Civil tem estabelecido, tem as regulamentações da Caixa, etc. Mas isso aqui é direito do trabalhador. Nós precisamos que a comissão nos ajude a liberar o fundo de garantia.
Então, um pedido que eu faço para a comissão é fazer gestões. Nós temos aqui o líder do governo, né? Fazer gestões junto ao governo municipal para que ele dê os encaminhamentos necessários para que o Fundo de Garantia seja liberado. Para tanto, é necessário o governo federal expedir uma portaria. Para o governo federal expedir a portaria, ele precisa ser provocado pelo Poder Público Municipal. O Poder Público Municipal deveria declarar estado de emergência ou de calamidade. Reconheço a dificuldade que, eventualmente, o Poder Público Municipal tenha de declarar emergência ou estado de calamidade. Exatamente. E é por isso, vereador, que eu faço uma segunda sugestão para a comissão que me parece o Carlão e os vereadores que compõem a comissão já encaminharam como o senhor, que é o seguinte: se a prefeitura não declarar estado de emergência ou de calamidade, eu pediria à OAB para que nos representasse junto ao fundo gestor do Fundo de Garantia, pedindo com um processo coletivo de todos os atingidos. E não foram só ricos e classe média. Foram pessoas da periferia também, muitos dos quais têm fundo de garantia. Então, se a prefeitura não declarar o estado de emergência ou calamidade, que a OAB nos representasse, não é, com um processo coletivo, junto ao fundo gestor, para que liberasse o fundo de garantia para nós. Bom, a segunda sugestão que eu faço para a comissão é a seguinte, né, que a comissão envie esforços junto à prefeitura para que em eventos como esse o poder público esteja presente, sejam em bairros de classe média baixa, sejam em bairros de classe média alta. Veja a dificuldade. O São Conrado é um bairro de classe média. Nós teríamos recursos para comprar lona, por exemplo, só que lona não tinha mais para vender. Né? Não tinha mais para vender. E aí como é que você faz? Chovendo, você tem até o recurso para comprar lona, mas não tem lona. Então, como é que a gente faz? O poder público precisaria nos apoiar em alguma medida, mas para ele apoiar, ele precisava estar presente. A única presença do poder público que eu recebi na minha casa foi da Defesa Civil, para fazer uma avaliação estrutural da minha casa, e do vereador Carlão, que esteve lá visitando não só a minha casa, mas a rua. Né? Então, que em eventos como esse, sejam eventos que atinjam bairros de classe E ou A, o poder público esteja presente. E vou dizer uma coisa: parte da responsabilidade do poder público não diz respeito só às causas materiais, diz respeito também ao apoio psicológico. Crianças na minha rua estão com dificuldade de dormir. Minha filha me perguntou: pai, vai acabar o mundo de novo? Onde que a gente encontra amparo? Né? Alguns profissionais da área de psicologia dentro do São Conrado estão oferecendo seus serviços gratuitamente, por uma generosidade, por um espírito solidário. Agora, isso é parte da responsabilidade do poder público também, de levar psicólogos, de levar assistentes sociais, mesmo para bairros de classe média. Né? A terceira sugestão que eu faço é a seguinte: obviamente, quando você passa por uma situação dessa, você começa a ir atrás de algumas informações. E as informações que eu obtive é que, para o poder público agir, não dá para cobrar da prefeitura também que ela tenha, do dia para a noite, recursos, condições, para atender do dia para a noite, liberar recursos para comprar lona, etc, etc, etc. Né? A gente sabe da burocracia que isso leva. Por isso, a terceira proposta que eu faço é a seguinte para a comissão, que é a constituir, não sei se por meio de projeto de lei, eu não entendo muito o trâmite legislativo, sabe? Então, trago para a comissão e a comissão encaminha, se julgar procedente, da melhor forma, que é criar um fundo municipal para eventos climáticos extremos. Criar um fundo municipal para eventos climáticos extremos. De onde sairiam os recursos? De multas que o município confere às pessoas que agridem a natureza. Parte dessas multas poderiam ser a origem dos recursos desse fundo, desse que eu estou chamando de fundo municipal para eventos climáticos extremos. Bom, aí você fala assim, bom, vai montar mais um fundo, né? E se ele tiver desvio de finalidade? Estamos vivendo uma crise moral. Por isso que a sugestão que eu faço é que se crie um fundo, o dinheiro para compor esse fundo pode vir das multas municipais, daqueles que agridem a natureza, e que tenha uma gestão tripartite do executivo, do legislativo e da sociedade civil. Não é? Obviamente, se você tem um fundo como esse, você tem mais facilidade e agilidade de liberação de recursos.
a gente sabe que é no sol que a gente se prepara para a chuva, né? Então, para a gente se precaver dos próximos eventos dessa natureza, dessa ordem, né? A gente precisaria criar um fundo. Eu estou dando o nome desse fundo aqui de Fundo Municipal de Eventos Climáticos Extremos. A quarta sugestão que eu faço é a seguinte, que a Defesa Civil tenha um sistema de monitoramento do tempo e que, de alguma forma, não é, faça um alerta prévio aos moradores. Como eu disse, isso não é fácil fazer, mas é preciso tentar, sabe? Porque se os moradores não forem totalmente avisados, a parte que foi avisada consegue se salvar. Então, precisaria, de alguma maneira, essa comissão observar, isso não existe no Brasil, mas existe em países afetados por eventos climáticos extremos, como nos Estados Unidos. Então, precisaria fazer algum estudo e alguma sugestão para a Defesa Civil criar um sistema como esse. A quinta coisa que eu sugeriria para a comissão é a seguinte, é chamar a professora doutora Lucy Hidalgo Nunes, da Unicamp, porque ela, inclusive, orientou uma tese de doutorado que mostra que Campinas é um dos corredores de tornados, né? Os dados de 2015 mostram, inclusive, que o Brasil é o segundo país onde há mais incidência desse tipo de evento climático extremo, o tornado, né? E que São Paulo é o estado mais atingido. Depois vem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E dentro de São Paulo, 4 regiões. Nessa ordem, Vale do Paraíba, Campinas. Depois Indaiatuba e Itu. Então, ela tem dados sobre isso, né, que nos possibilitam melhor compreender essa situação. Então, sugeriria à comissão convidar a professora Lucy Hidalgo Nunes para que, com a sua expertise, colaborasse com essa comissão para entender esse fenômeno. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse foi o primeiro tornado que eu senti, mas pelo que a professora disse, não será o último que Campinas sentirá, né? A sexta proposta que eu faço é o seguinte, quem anda na região da APA de Sousas e Joaquim Egídio, sabe lá o estrago que o tornado fez, para além das casas. Destruiu parte da mata ciliar do Atibaia, não é? E destruiu a flora, as árvores da mata ciliar e a fauna, inclusive mamíferos. Bom, como é que a gente vai saber o que foi atingido da fauna e da flora? É preciso fazer um inventário. E feito o inventário disso, é preciso reconstituir a fauna e a flora. Onde nós vamos encontrar recursos para isso, né? Se nós estamos vivendo um período de crise financeira. Eu sugeriria à comissão buscar recursos onde tem para isso. Existem 2 fundos, um de âmbito nacional e um fundo de âmbito estadual. O de âmbito nacional chama FDD e o âmbito estadual chama FID, que são os fundos de defesa de direitos difusos, né? Existe um no âmbito nacional e existe um no âmbito estadual. Eles estão assim regulamentados, veja, reparação dos danos causados ao meio ambiente, aos bens e aos direitos relacionados ao valor turístico e paisagístico. A região da APA de Joaquim Egídio de Sousas se enquadra justamente nisso. Acessar, então, a sexta sugestão que eu faço é que essa comissão envie esforços junto com a prefeitura para acessar recursos desses 2 fundos de direitos difusos que nós temos. Obviamente, para fazer isso, vai ter que contar com o apoio dos representantes de Campinas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Mas como essa comissão é pluripartidária, penso que Campinas terá força suficiente para acessar esses recursos para fazer o inventário da destruição da fauna e da flora e ter recursos para reconstituir a fauna e a flora destruída por esse tornado na região da APA de Sousas e Joaquim Egídio. Bom, eram essas as contribuições que, como morador atingido, eu gostaria de trazer para essa Câmara Municipal e esperamos contar com os esforços de vocês para nos ajudar nesse momento. Obrigado. Obrigado, Marcos. Eu queria consultar o senhor José Carlos.
que se quiser se manifestar também. Por favor, o senhor poderia falar no microfone ali? Ela vai... Eu acho que o que está movendo São Conrado hoje chama-se solidariedade. Nós estamos unidos e nós vamos vencer essa batalha. Quer queira hoje, quer queira amanhã. Porque o São Conrado é muito grande. O São Conrado é uma parte grande de Campinas. E eu sei que esta comissão que hoje está aqui reunida vai lutar pelos interesses, não só de São Conrado, mas de todas as partes de Campinas atingidas por esse microexplosão ou tornado, como quer queira. A diretoria do São Conrado, ele nos conhece, nós estamos imbuídos com a maior força de vontade para ajudar no que for necessário. Muitas vezes as mãos não conseguem, mas o coração ajuda muito mais do que as mãos. Porque a solidariedade, a amizade, a fraternidade que existe dentro do nosso condomínio é muito grande. E, com certeza, nós vamos vencer essa batalha. Muito obrigado. Perfeito. Nós aqui agradecemos. Eu passaria, então, rapidamente aqui para responder algumas questões e também para a manifestação aqui da mesa dos vereadores e depois a gente ouvir a OAB. Vamos ouvir a OAD primeiro? É que essa questão passada para a OAD, qual é a visão que a OAB poderia ter e a contribuição do ponto de vista, porque a questão colocada aqui para nós é em caso de alguma dificuldade do município poder encaminhar o estado de emergência por qualquer motivo, qual o caminho, do ponto de vista legal, que os moradores aqui da cidade pudessem utilizar. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Gostaria de agradecer o Carlão, em nome da mesa, e aos demais vereadores presentes, a comissão instaurada para esse fim social, podemos dizer assim. Eu sou diretor da OAB e eu moro em um condomínio também afetado. A minha unidade, por sorte, não foi, mas eu moro no Galeria Boulevard, que vários telhados foram levados também. Então é mais um motivo de honra de eu estar podendo participar dessa mesa. A OAB, ela, além de representar a advocacia, ela tem o papel de representar a cidadania. Então, nosso interesse é, em primeiro lugar, nos colocar à disposição. Certamente a gente não tem resposta para tudo, algumas a gente já tem, mas para tudo não, mas estamos abertos para estudar o que for possível no âmbito jurídico para poder auxiliar e favorecer, dentro da legalidade, as vítimas dessa situação natural que vivenciamos aí com total surpresa, né? Espero que alguns dos itens mencionados como futuros para evitar aí novas calamidades como essa possam surgir, que seja possível investimentos moderados na área, né? Se Deus quiser, não ocorrerão tantos outros, mas a gente tem que tentar se prevenir dentro de uma razoabilidade. E com relação ao caso específico do fundo de garantia, que eu acho que é onde a gente se incluiria mais ativamente, onde a gente poderia contribuir mais, é certo que um dos itens que é mencionado como uma causa de possível liberação de fundo de garantia do trabalhador é um desastre ocorrido pela natureza, desde que esse pedido decreto nesse sentido. Ou seja, apesar de existirem restrições, limitações para que seja decretado o estado de... A lei fala em estado de emergência ou estado de calamidade pública. Eu vejo como o principal embate dessa comissão é conseguir que seja decretado, até porque o município pode eventualmente decretar e isso não ser aceito, mas a gente pode decretar, mesmo que não seja aceito. Então, acho que o primeiro passo seria decretar. E, num segundo momento, remeter isso ao governo federal, que estaria
ou não, eles falam a palavra reconhecendo a situação de emergência ou estado de calamidade. Então, eu acho assim, o nosso primeiro passo enquanto comissão e município seria buscar, dentro de Campinas, esse reconhecimento para, num segundo momento, ser levado para que seja confirmado esse estado de emergência. E não sendo reconhecido, seria uma postura jurídica. Tá? Ou seja, nós temos o decreto municipal, só que foi eventualmente recusado pelo ministro de Estado da Integração Nacional, que é o que está na lei. Esse caso de recusa seria um caminho a ser seguido. Não teve decreto municipal. Não teve. Eu acho que o primeiro trabalho seria o decreto municipal para ver se haverá ou não a confirmação, o reconhecimento da situação através de portaria do Ministério de Estado de Integração Nacional. Em não havendo esse reconhecimento, o caminho seria um. Em não havendo nem sequer o municipal decretando o estado de emergência, o caminho seria outro. Eu acho um pouco mais complicado, demanda um pouco mais de estudo, porque eu não vi caso semelhante de conseguir, através do judiciário, a liberação de saldo de fundo de garantia sem o decreto de estado de calamidade do município. Então, a gente até poderia pensar e estudar a viabilidade jurídica de conseguir uma ordem judicial determinando a liberação do fundo com um laudo, com alguma coisa que deixe claro que houve um problema natural de grande relevância, como já está constatado. Mas, como a lei que autoriza o uso do fundo de garantia, ela é muito precisa nos requisitos, eu acho que a gente tem uma chance menor do que tentando pelo caminho que está na lei, que é justamente isso. A gente decreta o estado de emergência e leva isso para o ministro de Estado de Integração Nacional para retificar. Seja um caminho ou seja outro, dependendo do que a comissão vier a conseguir, eu novamente reitero que a OAB estará aí junto e auxiliando no que for possível e viável. Ok? Ok, obrigado, Ivan. Então, haveria aqui agora aos membros da comissão, que o vereador Tico Costa. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, o vereador Carlão, e parabenizá-lo pela iniciativa de ter proposto a criação dessa comissão de representação. Cumprimentar o doutor Ivan aqui, representando a OAB, meus colegas vereadores, vereador Zé Carlos, vereador André Von Zuben. E dizer, doutor, acompanhe atentamente as suas palavras. Lamentar primeiro de todos os convidados, o vereador Carlão não está aqui conosco para a gente poder fazer uma discussão mais ampla. Eu deixo uma sugestão, em cima do que o doutor Ivan falou, a gente já se reunir pedir uma reunião aí com o jurídico da administração. Eu falei com o secretário Vandão logo depois do acontecido e ele pediu um estudo jurídico até para que o prefeito pudesse fazer esse decreto com mais tranquilidade. Eu acredito que isso já esteja adiantado, então eu peço aí, sugiro à presidência que a gente possa fazer essa reunião junto com o executivo, porque aí é o caminho mais fácil, segundo o doutor. Tem a outra possibilidade sugerida pelo Marcos, da OAB auxiliar e a OAB se coloca à disposição, mas acho que a comissão precisa, antes de tudo, fazer essa reunião junto com o jurídico da prefeitura para que a gente possa ter um sim ou um não rapidamente. Então, de início, eram essas aqui as minhas considerações. Vereador Zé Carlos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, vereador Carlão do PT. Eu gostaria, num primeiro momento, de dizer que eu peguei parte desse furacão na estrada, viu, Marcos? E vou te dizer, imediatamente no domingo, eu fiz uma visita. Talvez eu não fui na casa de ninguém, mesmo porque naquele momento foi um momento de espanto até. Então, talvez por isso você não tenha me visto no São Conrado, como eu fui também no São Quirino,
fui no Alto do Taquaral, mesmo porque eu tenho uma cunhada, tenho parente que mora ali na Vila Nogueira, onde passou essa microexplosão que eles dizem, e não é a primeira em Campinas. Não é a primeira em Campinas. Eu me lembro que em 2007, em 97, eu era subprefeito do distrito de Nova Aparecida, e nessa época tem um senhor que trabalha na Unicamp, que ele é responsável por essa área que vê e mede meteorologia e tempo, esses negócios todos, que eu sou leigo nesse assunto, e ele nos visitou na época. Foi totalmente... Ele passou na Vila Padre Anchieta e Barão Geraldo. É um corredor. Não pegou nada em Campinas, porque ele passou nessa direção. Ele pegou um pouco no Jardim Maracanã, Novo Maracanã, mas muito pouco. E realmente tem. E ele falou que é um canal que tem. Pode ver que é perto. Se você for puxar um pouquinho para cá, ele não está longe do que aconteceu nessa última vez. E para mim eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Eu não desci no São Conrado, foi o primeiro que eu passei, não desci, não fui na casa de ninguém, diante de tanto espanto. Mas inclusive foi um motivo que eu ter dito isso na tribuna na segunda-feira. Os colegas que estavam na sessão teve a oportunidade, que eu fui o primeiro a discursar, diante do espanto que eu tive no domingo após esse episódio. E na Vila Nogueira, exatamente numa avenida, não vou lembrar o nome, mas parecia uma guerra, um transtorno total, muitas casas descobertas, destelhadas, o CRAS ali onde era a antiga Moscou, totalmente descoberto, totalmente destruído. Então, mas ali eu tive a oportunidade de andar junto com o pessoal e vi que a CPFL, como o senhor mesmo disse, inclusive, sou testemunha ocular. Eu recebi cartões de serralheiros, de depósito de materiais vendendo telhas, entendeu? Isso em todos os lugares que eu passei. E a devastação foi tanta que até hoje não se tirou todas as árvores das ruas. E nós estamos sofrendo e vendo também o sofrimento, inclusive lá do educandário Eurípides, que foi matéria da televisão ontem. Certo? Eu não sei, um representante da OAB, nós temos leis específicas para se decretar estado de calamidade ou outros, se não me engano, tem que ser 1,8% do orçamento municipal, se eu não me engano, tá? Eu preciso me inteirar disso. Mas a comissão, como ela está iniciando seus trabalhos, nós temos tempo para corrermos e ver. Infelizmente o Sidney não está aqui, né, que ele poderia nos enriquecer com a sua fala nessa comissão, que é o responsável pela Defesa Civil. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcos. Ninguém lá tem seguro de residência, Marcos? Na tua região. Estou falando especificamente lá no seu local, no São Conrado. Não estou falando por ser classe média, não. Estou falando porque aconteceu comigo, né? Eu tive um problema desse, não foi um tornado, não foi nem 10% disso que passou, mas eu tive a minha casa destelhada, inclusive um material que a gente tem de claridade na minha casa, e ele voou e caiu em cima de outra casa. Só não matou ninguém porque ele não desceu. Se tivesse descido tão pesado que ele era, e o seguro me cobriu. Então é uma pergunta que eu faço até para a gente poder embasar daqui para frente da comissão, para ver como é que a gente faz, certo, presidente? Vocês chegaram a detectar isso, se todos ou ninguém tenha seguro da casa que possa cobrir, ou parte, ou alguma coisa nesse sentido? Talvez na hora que o senhor saiu, vereador, eu apresentei uma média de gastos de 14... Vi a média. No meu caso, os gastos são da ordem de R$45 mil. E o seguro de residência que eu tenho, para incêndio, ele cobre R$500 mil. E para vendaval, R$15 mil. Então, o seguro não cobre. Obviamente, as seguradoras têm análise de risco. E elas fazem esse cálculo a partir da análise de risco. Então, neste caso aqui, e o seguro, quando ele é depositado, não é, o senhor sabe, tem a franquia de 10%. Sim.
Então, no meu caso, os prejuízos são na ordem de R$45 mil e o seguro pagou 13,5. Esse é o meu caso, mas é um caso que espelha a situação dos outros moradores da rua. Ok, Marcos, obrigado. Eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, presidente, da seguinte maneira: nós temos que ver a legislação federal, como é que ela se baseia para se decretar estado de calamidade, estado de emergência ou coisa desse tipo. Mas, em última análise, em último caso, se for o caso, essa comissão acompanhada pelo representante da OAB, que a gente, se não conseguirmos um decreto do prefeito por ferir a legislação, porque você tem que estar baseado em lei, não podemos passar por cima, mas diante dos estragos que foi feito e não atingiu essa meta de decretação desses estados, mas que essa comissão fôssemos até Brasília, na superintendência da Caixa Econômica Federal, e solicitasse, porque eu acho que se vai tanto dinheiro pelo ralo, é impossível que nós não podemos, através da Caixa Econômica Federal, reparar isso, parte disso, com a liberação do Fundo de Garantia. Essa é uma sugestão que eu dou, porque a gente já foi tantas vezes na superintendência da Caixa para brigar por moradias e outras coisas, e eu acho que deve ter. Se for o caso, a Caixa pega esse fundo que existe, para a gente verificar o que dá para fazer. Essa é a minha sugestão. Perfeito, vereador Zé Carlos. Eu passaria então aqui para o nobre vereador André Von Zuben. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste. Antes de falar exatamente algumas considerações a respeito do ocorrido, eu queria aproveitar, presidente, eu também faço parte da Comissão do Meio Ambiente aqui na Câmara, e a gente tem discutido muito essa questão das mudanças climáticas, e os especialistas falam que cada vez mais nós viveremos eventos extremos, sejam maremotos, sejam tempestades, neves, numa época que não era para ter, chuva, quer dizer, essas inversões, Então, isso é o que está sendo cada vez mais visto na prática, não só na teoria, né? Porque até então muito se falava, alguns especialistas já vêm falando isso há algum tempo, e não se dava talvez a devida importância. Mas cada vez mais isso está ficando evidente, né? Você vê a Europa passando por enchentes, como há muito tempo já não se via. Então, esses eventos extremos, eles tendem a acontecer com maior frequência. E aí eu queria aproveitar a fala do Marcos, de que nós precisamos nos preparar mais. Quer dizer, eu acho que esse momento, né, não que a gente gostaria de não ter passado por isso, mas já que passamos, eu acho que tem que servir de exemplo para que a gente possa para que a cidade, e aí essa nossa comissão pode, né, ser uma forma de contribuir ela se estruture mais, ela busque mecanismo que países desenvolvidos já utilizam, de alertas, para que esses eventos extremos eles afetem menos a população, né? Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, na oportunidade que tive quando fui secretário de Habitação no município, foi remover famílias de área de risco, porque justamente quando nós tínhamos muita chuva, as primeiras famílias afetadas eram as que estavam em área de risco, porque a maioria está na beira de córrego, fundo de vale, e muitas mortes aconteceram em Campinas por conta disso, né? Então, são alguns exemplos de ações que o poder público pode e deve fazer para que nós nos preparemos mais para enfrentar situações como esta. Agora, falando exatamente do ocorrido, eu também visitei alguns bairros, né, que sofreram esse corredor, vamos dizer assim, que foi afetado por essa tragédia. E dizer que a gente deve agradecer a Deus por não ter morrido ninguém, porque o que aconteceu podia ter causado mortes, muitas mortes, inclusive, né? Talvez o horário, as condições. Então, acho que a gente tem que lembrar isso, porque algumas cidades que não foi tão forte a tempestade, tivemos mortes, aqui na região, inclusive. Então, fazendo esse reparo, né, o que eu queria aqui
destacar, já foi falado, mas só para reiterar que nós devemos verificar a legislação no que tange essas decretações, para que, em preenchendo os requisitos, ela seja feita e a gente possa ter o que ela decorre para o município e para os afetados, atingidos. Tem uma informação para ajudar, que assim, mesmo que haja a questão de da decretação de emergência ou calamidade, existe um limite do fundo de garantia que pode ser sacado, é um limite de R$ 6.200. Então, ele também ajuda, sem dúvida nenhuma, mas ele tem uma limitação. Ele não é todo o fundo de garantia da pessoa. Então, é bom que a gente diga isso para que não se crie também uma expectativa que não se confirme. Então, a regra do fundo de garantia tem que, obviamente, ter a decretação para se pleitear, mas, uma vez conseguida, ela está limitada ao valor de R$ 6.200 pela regra do fundo de garantia. A outra coisa, presidente, eu queria sugerir que, em trazendo mais debates, como foi falado aqui da professora Lucy, eu sugiro também a gente trazer alguém do CEPAGRE, que é o órgão aqui que faz as medições meteorológicas da nossa cidade há muito tempo. Eu acho que era bom a gente ouvir esses técnicos aí que nos ajudariam, juntamente com a professora, a conhecer um pouco mais a respeito. E falta a reafirmar a minha proposta de que essa comissão, além da gente atuar aqui em cima do que foi atingido, dos danos, das necessidades das famílias, a gente possa aproveitar essa comissão para que ela tenha propostas que ajudem a cidade a se estruturar cada vez mais para enfrentar esses eventos que, com certeza, serão cada vez mais frequentes, não só em Campinas, mas nós temos aqui como atribuição zelar pela nossa cidade. E acho que ela pode servir de exemplo, inclusive, para outros municípios que também devem buscar criar mecanismos de defesa e proteção. Seriam essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador André. Antes da gente ainda consultar aqui as pessoas, eu gostaria de acatar as propostas, né, todas que foram colocadas aqui pelos membros da comissão. Eu acho que são caminhos de coisa importante, né? A reunião com o jurídico da Caixa, da Prefeitura, para que a gente possa ver, juntamente, talvez, com a Defesa Civil, para que a gente possa ver em que momento que está, em que estágio que está as ações da Prefeitura, em relação, ver se a existência de lei municipal. Eu fiz uma consulta também, não existe uma legislação, existe uma regulamentação de procedimentos da Defesa Civil, e o nosso entendimento é que esses procedimentos eles não podem se sobrepor a nenhuma lei estadual e federal. Então, você já tem uma lei federal que ela regulamenta em que situação, em que momento o trabalhador pode ter acesso ao seu fundo de garantia. Nessa questão de desastre natural está muito claro, a gente tem uma cópia aqui, é que ela é precedida de uma provocação do município, ou seja, o município... Então, essa reunião proposta pelo vereador Tico Costa também, então, ela fica acatada aqui por nós, para que a gente faça esse encaminhamento, bem como trazer a esta comissão esses profissionais da Unicamp que possam nos ajudar a formular primeiro a situação da cidade e o caminho a ser seguido em relação ao laudo. Vereador, desculpe interromper, essa reunião, até para ser mais ágil, de repente, uma questão de agenda daqui, então a gente pode ir até lá, porque perfeito. A gente sem esse estudo, a gente não vai conseguir dar agilidade. Eu acho que a gente até poderia pedir aqui ao vereador André Vanzul que pudesse intermediar uma reunião da comissão com o departamento, com a Secretaria de Negócio Jurídico e Defesa Civil, para que a gente possa ver em que patamar que está, quais são os encaminhamentos, porque requerimento, essas coisas têm prazos, então intermediar essa questão para nós seria com grande urgência. E em relação às propostas que é apresentado pelo Marco, eu pediria que você pudesse encaminhar para a comissão
que eu acho que pode fazer parte do nosso relatório essas sugestões, essas várias sugestões que eu acho que são caminhos importantes para ajudar a não só proteger para frente, como no momento atual. Então, que você pudesse encaminhar aqui para a gente as propostas apresentadas e a gente vai acatar. Queria aqui também, antes de fazer mais uma consulta, anunciar a presença aqui, agradecer, do José Rios, que é assessor do vereador Cid Ferreira. Obrigado pela presença. Então, eu queria consultar o plenário, se tem alguém ainda que queria fazer alguma observação, lembrando que assim eu encaminharei para os membros da comissão os documentos já chegados para a nossa presidência, que é a cópia das legislações federais e do regulamento de como utilizar o fundo de garantia. Pois não. Assim, como orientação jurídica até para os representantes aí dos moradores, existe um caminho ainda a ser seguido e, aparentemente, na medida do possível, o que está sendo possível ser pago do bolso para reparar esses danos já está sendo feito. Acho que a maioria já tem esse cuidado, mas nunca é demais em pensar em guardar orçamento, recibo, nota, foto, tudo que for possível. Juridicamente sempre é muito importante ter tudo documentado. Só isso. Perfeito. E eu gostaria também aqui de aprovar um encaminhamento nessa comissão, que nós pudéssemos, porque nós ainda não demos conta disso, enquanto comissão, ainda organizar algumas visitas nos bairros que a gente ainda não pôde dar tempo de chegar. Então, acho que seria importante que nós também pudéssemos organizar lá no condomínio que eu vi pela TV, mas nós não tivemos acesso, contato com ninguém de lá, então é muito importante que nós pudéssemos também organizar uma visita dessa comissão para que nós pudéssemos ver de perto e também informar a nossa opinião a partir daquilo que as famílias já estão vivendo. Eu queria consultar aqui os novos vereadores, se tem mais alguma observação. Vereador Zé Carlos. Eu só queria ser bem rápido. O Irineu trouxe aqui a instrução normativa número 1 de 24 de agosto de 2012. Eu acho que seria oportuno eu ler, que fala sobre os critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade. O senhor tem isso já? Não, Os critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade do município. Podemos, o representante da OAB tem isso? A instrução normativa número 101 de 24 de agosto de 2012. Do ministro do Estado da Integração Nacional, aquele mesmo que o senhor pediu para que a gente consultasse. Certo? Se for o caso, se puder ler, entendeu? É bem grande, mas isso daqui eu vou deixar, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir isso e depois eu passo para a comissão, para a comissão estudar. Eu acho que fica mais fácil do que eu ler, entendeu? Mesmo porque eu acho que é interessante a gente, nessa reunião que a gente vai ter com o jurídico, aí a gente leva isso, ok? Pode ser? Instrução normativa número 01 de 24 de agosto de 2012. Que estabelece procedimentos e critérios para decretação de emergência, de situação de emergência ou estado de calamidade pelo município, estado e pelo Distrito Federal. Certo? Aí, então, a gente imprime isso, dá para os membros, dá para o representante da OAB, inclusive, entendeu? Pode ser? Perfeito. Aí, em vez da gente ler, para não prolongar. Ok? Você já passou isso para mim lá, né? Bom, ok, então a gente declara encerrada essa reunião e vamos imediatamente fazer os encaminhamentos propostos aqui para que nós possamos rapidamente buscar. Com certeza nós devemos ter reuniões e visitas extraordinárias em função até dos prazos que a legislação determina. Então, após esse estudo,
ainda nesse resto de semana, início de semana que vem, a gente já tenta. Mas eu acho que esse encaminhamento proposto aqui pelo vereador Tico Costa, da reunião imediata com o jurídico, e do Zé Carlos, a possibilidade de nossa ida, conversar com o Ministério, a Superintendência da Caixa, que são o órgão responsável por autorizar a liberação, para que nós possamos rapidamente ter uma solução para esse problema, para o conjunto da cidade, para as pessoas que foram atingidas. Então, eu declaro encerrada esta reunião da comissão, e a gente agradece a presença de todos e de todas, e vamos estar procurando novamente, tanto a OAB, que eu acho que a gente tem que ter algumas reuniões de esclarecimento específico dos caminhos, e os moradores em particular, para que nós possamos não só prestar nossa solidariedade, mas o nosso apoio e também os encaminhamentos práticos que foram necessários e que couber a essa comissão e à Câmara Municipal. Então, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a nossa reunião. TV Câmara Campinas.